Ficou tudo mudo? Pronto, estão me ouvindo? Então, pessoal, agora a gente vai falar no capítulo 3 sobre autismo. Aí a professora pergunta para vocês já ouviram falar de autismo? Conheceram alguma criança que portava o autismo? Algum adulto, algum adolescente? Hã? Eu já ouvi falar, mas eu não. Umas pessoas falam que é uma criança que é muito hiperativa. Outros já falam outras coisas. Então, eu nunca soube realmente o que é isso, não. Alguém mais já conheceu alguma criança? Já ouviu falar? Já viu? Tem uma técnica de enfermagem que trabalha comigo, que o filho dela é. Mas o menino, o professor, se deixar ele derruba a gente e passa por cima. É uma coisa louca, o guri. Eu falei, Senhor, essa mulher não vai aguentar esse menino até quando ele ficar mais velho, não, né? Ele é terrível. Ó, pessoal, então hoje a gente vai conhecer um pouco, né? Ou, aliás, a gente vai conhecer o que é o autismo, quais são os sintomas da doença, como que a gente consegue lidar com pessoas que têm aí o transtorno do espectro autista. Deixa eu colocar aqui para vocês ver se vocês estão conseguindo enxergar a tela. Estão conseguindo enxergar a tela? Sim ou não? Sim. Tá. Então, gente, o autismo, ele tem a sigla TEA. T-E-A. Por quê? Porque ele é um transtorno do espectro autista. Tá? Aí, não sei se vocês sabem, o autismo, ele é simbolizado pela cor azul. Quem sabe me falar por quê? Também não. Também não. Tá. Então, ele é simbolizado pela cor azul porque a maior incidência é em meninos. Então, há um maior índice, a maioria das crianças que têm autismo são meninos, tá? Então, por isso, a cor que simboliza o autismo é a cor azul. No dia 2 de abril, gente, é comemorado aí o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, tá? Então, geralmente, vocês podem reparar, antes da pandemia, né, que existiam ali algumas manifestações aqui na Praça Rui Barbosa. A gente tinha também aí vários lugares que estavam ali acendendo a luzes azuis em vários locais da cidade. Tá? Então, há assim, muitas famílias, há associações de pessoas autistas, porque tem esse índice subindo cada vez mais em crianças. Então, a cada ano que passa, existem mais casos de autistas que está acontecendo. Tá? Antigamente aí não se ouvia falar que as crianças tinham autismo, tá? Voltando aqui, gente. Professora, Oi? por que só nos meninos? Não dá só em meninos, mas o maior índice é em meninos. Ah, tá. Tá? Aham. Ó, então, voltando aqui nessa parte, transtorno do espectro autista. O que quer dizer o espectro? Então, gente, o espectro quer dizer a representação de amplitudes ou intensidades. Deixa eu ver. Vocês já viram ali quando geralmente a gente fica na UTI e não existem aquelas elevações, né, assim, volta, né, dos batimentos cardíacos, para cima, volta. Não sei se vocês já repararam. Então, o espectro, gente, quer dizer que dentro da doença,
essas amplitudes e essas intensidades, né? Porque existem várias variações dentro da doença do autismo, tá? Várias variações dentro desse transtorno do espectro autista, tá? Então, gente, o dia 2 de abril é o dia da conscientização do autismo. Então, a gente vê aí muitos movimentos que acontecem na internet, em espaços públicos, conforme a professora falou, isso tudo aí antes da pandemia, tá, gente? E muitos símbolos aí relacionados à causa do autismo. Por exemplo, quem sabe o que significa essa fita de conscientização aqui que parece um quebra-cabeça? Por que ela é colorida? Por que ela parece um quebra-cabeça? Alguém sabe falar para a professora? Não? Não sei. O azul representa essa maior incidência de casos no sexo masculino. O quebra-cabeça, gente, ele representa a complexidade da doença. Porque, gente, o autismo, ele tem uma causa desconhecida. Então, assim, existem alguns estudos, né, para falar por que a criança nasce com autismo, mas ele é ainda muito complexo, que a ciência não conseguiu ainda desvendar ali causas específicas para a doença de autismo, tá? Para a doença do autismo. E essa fita de conscientização é utilizada em cores diferentes, porque ela traz esse quebra-cabeça, tá? E essas cores diferentes representam aí a diversidade de pessoas e famílias, né, que vão conviver com esse transtorno. E essas cores fortes, elas vão representar a esperança que essas famílias têm em relação ao tratamento e à conscientização da sociedade em relação ao autismo. Tá? O autismo, gente, ele é um distúrbio bem interessante. Por quê? As pessoas acham que as crianças, os adolescentes, né, os adultos, enfim, que têm o autismo, são pessoas que ficam mais quietas, que não se relacionam com os outros. Então, assim, a ideia que se faz aí do autismo é uma ideia pouco científica e, no entanto, é comum, tá? Antigamente tinha até um filme que era até legal de vocês assistirem, muito tempo atrás, eu acho que eu era até criança, gente, que tinha um menino que ele era autista no filme, e eu lembro que ele tinha ali alguns movimentos. Ai, gente, aquele filme, como é que é o nome? A pessoa não vai lembrar não. Em que ele ficava assim, ó, o tempo inteiro. A professora depois vai procurar para ver se passa para vocês assistirem, se é que vocês já não assistiram, tá? Então, assim, existe uma confusão dentro desse assunto do espectro do autismo, do transtorno do espectro autista, tá? Por quê? Ele envolve situações e apresentações diferentes uma das outras. Por isso que é o espectro. Ele vai desenvolver intensidades e amplitudes, ele vai desenvolver apresentações e situações diferentes, por exemplo, na mesma família, que é uma reportagem que eu já vou passar aqui para vocês. Que a gente tem 3 casos na mesma família e os 3 casos, eles são diferentes e é a mesma doença. Olha para vocês verem como é interessante. Por quê? Quando a pessoa ela tem o autismo, ela pode ficar limitada a ponto de não conseguir falar. Então, assim, a criança ela nasce, ela pode começar ali com os balbucios, né, mamar, papá, e depois, quando ela atinge a idade de 1 ano e meio, 2 anos, ela para de falar. E há autistas que são extremamente inteligentes, tá? Que eles vão ser gênios de matemática, de física. Por quê? Porque eles gostam de situações que têm soluções não óbvias, né? Mas eles gostam muito dessa parte de matemática. Então, nessa família, a gente tem um autista que é o pai, a gente tem 2 autistas que são filhos. E esses 2 autistas, eles são diferentes. Um não fala e o outro já fala. Numa outra família,
família, nessa mesma reportagem que eu vou passar para vocês, um autista, ele não se comunica, não mantém contato visual, e o outro já é um gênio, tá? Então, por isso, gente, que o autismo, ele estabelece aí esse espectro, essas situações e apresentações diferentes, mas dentro da mesma doença. E ele é tão desconhecido, né? E é uma incógnita para a ciência, tá? Então, a gente vai falar agora de quais são aí os sintomas do autismo. Então, quando a criança começa a apresentar sintomas, ela vai ter um prejuízo na comunicação, que é o quê? A criança, ela não vai mais falar. Ela vai ter ali repetição de movimentos, tá? Que são chamados de estereotipias. Então, a criança, quando ela repete os movimentos, pode ser alguns tiques com a cabeça, pode ser tiques aqui com as mãos, pode ser tiques de balançar o corpo. Isso se dá um nome de estereotipia. E vocês sabem por que elas fazem as estereotipias? Sei não. Geralmente, os autistas, eles fazem esses movimentos porque eles querem responder através dos movimentos algo que eles estão sentindo. Mas que eles, como eles têm esse prejuízo na comunicação, eles não falam. Então, através desses movimentos que podem ser uns tics, ou movimentos das mãos, ou os movimentos, ou ir, voltar, fazer o mesmo caminho, são respostas daquilo que ele está sentindo. Então, ele pode fazer esse movimento para demonstrar que ele está triste, para demonstrar que ele está feliz, para guardar talvez alguma coisa ou relembrar alguma coisa para fazer com que ele fique mais calmo. Então, é para isso que serve essa repetição de movimentos, tá? Tem um outro também que a professora vai passar para vocês hoje, outro vídeo. Depois, se vocês tiverem, a curiosidade é bem legal, ele chama Marcos Petri. Ele é um autista já adulto, ele é musicista e ele é escritor. Então, ele explica o porquê das estereotipias, como ele se relaciona com o mundo exterior, mesmo tendo esse prejuízo na comunicação. Então, assim, um dos sintomas é o prejuízo na comunicação, é não manter o contato visual com ninguém, é não suportar lugares que tem muito barulho, né? A primeira coisa que a pessoa, quando está em meio de multidão ou tem muito barulho, a primeira coisa que vem na cabeça é fugir ou procurar uma porta para sair daquele local, tá? Eles são muito metódicos, que é o que? Eles vão levantar todo dia no mesmo horário, se sentar no mesmo lugar, comer no mesmo prato, beber na mesma caneca, tá? Então, eles são extremamente metódicos. Eles têm ali uma adoração por movimentos circulares. Então, ele vai ficar horas e horas observando um ventilador, uma máquina de lavar roupa, batedeira, deixa eu ver o que mais que tem movimento circular, rodinhas de carrinho, cataventos, tá? Então, tudo que tem movimento circular, eles podem ficar horas e horas parados olhando aquele movimento circular, tá? O prejuízo na comunicação, a fala, que ou ela vai se desenvolver, mas ela vai ser uma fala mais robotizada, tá? Ou ele não vai desenvolver nenhuma fala. Os movimentos do corpo, que é aqueles que a professora falou, que são chamados de estereotipias, e ele faz aquilo naquela repetição. E um prejuízo enorme na interação social. Por quê? Eles não sabem demonstrar sentimentos, eles não conseguem socializar com outras pessoas, tá? Eles não mantêm contato visual e não conseguem socializar, manter uma conversa com outra pessoa. E uma coisa muito, gente, interessante do autismo é que a criança ela pode fazer a ressonância magnética de crânio e não vai haver sequela nenhuma no cérebro dela. Diferente se, por exemplo, a criança tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade,
que vai aparecer uma manchinha ou vai aparecer alguma coisa a nível de ressonância magnética. Então, o autismo ele só é diagnosticado por um histórico ali familiar, desde a gravidez da mãe, desde antecedentes familiares, para se concluir que aquela criança tem o transtorno do espectro autista, tá? Então, todos esses aqui que a professora falou são sintomas característicos do autismo, tá? Tá tudo bem por aí, gente? Sim. Sim. Vocês estão muito quietas. Então, assim, quando a criança apresenta o autismo grave, igual eu falei, ela não chega a falar, tá? Ou ela fala alguns balbucios e depois ela para de falar, tá? Então, assim, essas crianças que têm o autismo grave, é como se eles tivessem, gente, um universo particular, como se eles vivessem um mundo à parte do que o nosso planeta Terra. Então, eles têm um mundo particular, tá? E a gente tem na outra parte, igual a professora falou, do espectro, os chamados gênios. Vejam como que é interessante e intrigante essa doença do espectro autista, tá? Então, esses gênios, eles vão se especializar, eles vão conhecer a fundo um determinado assunto. Então, uma profundidade absurda de conhecimento que eles se tornam gênios muito antes, por exemplo, eles têm os seus 15 anos, eles já são gênios de física, de matemática, ligados à computação, porque eles vão conhecer ali numa profundidade absurda aquele assunto que eles gostam, tá? E daí eles vão o quê? Eles vão fazer uma conta mais rápida que um computador, tá? Outros sabem tudo desse assunto particular e são ligados muito à matemática, porque as pessoas do autismo, como eu falei, elas gostam de situações que a resposta é única. E a matemática, ela tem uma resposta única, tá? Vocês estão conseguindo entender, gente? Sim, professora. Aí, só que se você entrega para uma pessoa que tem o autismo, mesmo ele sendo um gênio, várias soluções, eles vão se perder e ficar paralisados. Então, por isso eles gostam de matemática, porque aquilo tem uma resposta, né? E acabou, tá? Agora, gravem bem que a marca registrada, gente, das pessoas que têm o autismo é a dificuldade de relacionamento. Desde o caso mais grave, em que a criança não fala, até o caso de ser um gênio, de aprender a falar, tá? Porque eles não têm essa interação social e eles não têm esse convívio com outras pessoas, tá? Porque eles acham que se relacionar é uma coisa estranha, é algo esquisito, tá? Meninas, estão por aí? Nós estamos. Sim. Então agora a professora vai passar para vocês. Peraí. Agora a professora vai passar para vocês aqui uma série que passou no Fantástico. É só uma parte de um episódio que eu vou passar para vocês hoje, tá? Que se chama Autismo Universo Particular. Ele tem várias séries, depois se vocês tiverem curiosidade, é muito interessante, traz muito conhecimento sobre a doença, tá? Em que o Drauzio Varela, ele visita diversas famílias com diversos espectros da doença, que são um diferente do outro, tá? Ele vai mostrando ali como que é a vida dessas famílias e como que é cada criança, cada adolescente aí que se desenvolveu com o que foi diagnosticado com o transtorno de espectro autista. Peraí que a professora já vai colocar para vocês. Nandiele, tá viva? Tá viva? Tá bom.
vocês falam se vocês estão conseguindo enxergar a tela, tá bom? Quando o autismo se manifesta? Quais os primeiros sintomas? E por que é tão importante começar o tratamento o mais cedo possível? Vamos entrar agora nesse universo particular com o Dr. Drauzio Varela. Hora do almoço na casa de Kevin, de 8 anos. O menino está inquieto, nervoso. Acaba de quebrar a outra. Estou segurando na mão dele, assim, porque ele... Não sei a reação dele, se ele vai correr para fora, se ele vai vir pro fogão, meter a mão nas panelas e tá quente, né? Quando percebe que está chegando o momento de comer, o garoto fica agressivo. O som do liquidificador é especialmente irritante no autismo. Por causa do barulho do liquidificador, ele quer sair. E ele sabe que vai dar injetamento. Injetamento, nas palavras do pai, quer dizer papinha na seringa. É assim que Kevin se alimenta. Ele recusa alimentos sólidos. Você conheceu o Kevin no domingo passado. Vimos que ele se levanta diversas vezes de madrugada para tomar banho. Desde pequeno, o menino começou a apresentar comportamentos peculiares. O jeito dele brincar com os brinquedinhos, ele virar, ele gostar de uma certa coisa, só aquilo, ter umas manias, só aquela roupa. Na verdade, a gente não sabe nem como cuidar, tratar em geral, né? A gente tenta fazer o possível, né? Que nem eu não tenho vida própria, ele também não. A gente não se cuida mais. Há 6 anos, Vera e Reginaldo procuram um diagnóstico que os ajude a compreender os males que afligem o filho. A gente já foi em neuropsiquiatra, neuropsiquiatra, psicólogo, pediatra, clínico, tudo quanto é médico a gente já foi. Uns falam que é um retardo mental grave, outros falam que não. Tem médico que fala que ele não tem nada, que pode ser uma birra, uma manha. Até 4 anos, até 5 anos ele vai estar normal, já vai voltar a falar, entendeu? Até eu chego a falar, será que ele não é autista? Tem médico que fica bravo, que fala, ó, abre a porta e vai pra fora, vai fazer medicina, vai fazer uma faculdade, você quer saber mais do que eu? O neuropediatra Salomão Schwartzman analisou vídeos de quando Kevin era bebê. Aos 4 meses, ele se comportava como qualquer criança. Parece sociável, está respondendo muito bem a alguém que está brincando com ele, está fazendo contato visual. Eu diria que até esse momento ele não teria nenhum sinal de risco. Mas com 1 ano de idade, ele já apresentava pequenos sinais de autismo. E fica olhando sempre na mesma direção, não é? Ele não está nem explorando mais o ambiente, né? E uma face sem muita expressão, né? Nem de tristeza, nem de alegria. Foi somente no mês passado que a peregrinação terminou. Vamos lá brincar. Kevin recebeu o diagnóstico de autismo, um diagnóstico tardio. A demora em identificar o transtorno dificulta o tratamento. O autismo se instala nos 3 primeiros anos de vida, quando os neurônios que coordenam a comunicação e os relacionamentos sociais deixam de formar as conexões necessárias. Embora o transtorno seja incurável, quando demora para ser reconhecido, esses neurônios não são estimulados na hora certa e a criança perde a chance de aprender. Salomão, você acha que os pediatras brasileiros, nossos colegas, estão preparados para fazer esse diagnóstico precoce do autismo? Na imensa maioria dos casos, não. Um estudo mostrou que, enquanto nos Estados Unidos o diagnóstico é feito antes dos 3 anos de idade, no Brasil o transtorno só é identificado quando a criança já tem 5 a 7 anos. Esse atraso agrava as deficiências do autismo e traz mais sofrimento para as famílias.
Tudo bem, graças a Deus. Essa é a minha princesa. Fala oi. Oi. Tudo bem? Estamos em Santo André, na Grande São Paulo, para conhecer Ana Beatriz, de 4 anos. Eu fiz 7 fertilizações para ela. Graças a Deus ela veio. Tive com ela com 46 anos. Com 46 anos? Estou com 50 agora. A mãe conta que Ana Beatriz nasceu prematura e se desenvolveu normalmente até os 2 anos. Quando é que você começou a notar que tinha alguma coisa estranha no corpo? Então, aí a escola, assim, Ela entrou com que idade na escola? 2 anos. E não falava? Não falava. Falava nada? Nada. Isso é bastante comum. Alguns bebês com autismo nem chegam a falar. Outros começam a pronunciar as primeiras palavras, mas de uma hora para outra regridem. Um choque para a família. Quais são os outros sinais típicos do autismo? Eu vou mostrar algumas características para ajudar você a desconfiar quando uma criança pode ter autismo. Eu digo desconfiar porque o diagnóstico quem vai fazer é o especialista. Ana. Olá. Ana Beatriz não responde quando chamada pelo nome. Esse é um dos sintomas mais comuns. A criança age como se fosse surda. Você chama pelo nome, ela não percebe que você está falando com ela. Engraçado, eu chamo, ela não me olha, não faz um barulho. Ela vê. Na presença de outras crianças, ela se isola. Não tem nenhum interesse pelas brincadeiras coletivas. É uma criança que resiste ao contato físico. Você vai fazer um carinho, ela puxa o corpo para trás, parece que tomou um choque. A criança é hiperativa, fica para lá e para cá o tempo todo, mexe em tudo, não para um segundo. É elétrico, não para quieto, assim, tá chovendo ou tá frio, não sabe, assim, que tem que ficar um pouco dentro de casa. Sentar para ele, não existe, ou deitar. Mais uma característica marcante. Quando ela quer alguma coisa, ela não aponta, ela pega o seu braço e leva a sua mão até o objeto, como se fosse uma ferramenta. A relação com os objetos, brinquedos, por exemplo, é diferente do esperado. Ela usa os objetos de uma forma muito particular. Ela pega um carrinho, vira ao contrário, é capaz de passar horas girando a rodinha. Também não sabemos por quê, mas pessoas com autismo parecem ter uma sensibilidade alterada. Podem cair no choro por causa de um simples toque, mas às vezes se machucam feio e não demonstram sentir dor. Ela caiu no carrinho do supermercado e perdeu um dente. Eu peguei ela no colo, ela me bateu, ela ficou louca da vida, ela teve que levar um ponto na boca. Mas não demonstrou que estava sofrendo dor. Não. E mesmo em dias muito frios, não se preocupam em se agasalhar. Domingo passado, nós conhecemos a família de Renato em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Ele e 2 de seus 3 filhos têm autismo. Olhar nos olhos é incômodo para eles. Eu posso conversar com você e estar olhando no seu olho, mas eu não gosto. A criança com autismo foge do contato visual, mesmo às vezes na primeira mamada, que é um momento em que seguramente o bebê olha nos olhos da mãe. Já com horas de vida, algumas vezes você consegue detectar a falta desse contato. Hoje, testes clínicos permitem entender melhor essa dificuldade. Esse é Gabriel, 16 anos. O diagnóstico do Gabriel tem uns 4 anos, mais ou menos, porque até então eu não sabia. Eu sabia que o Gabriel era um menino especial. Nós fomos com ele fazer um teste. O programa de computador registra... Meninas, vocês estão aí? Meninas? Sim. Rosa? Eu estou. Val? Estou aqui. Estou aqui. Nandiele? Estou aqui. Tá bom. Registra para que ponto a pessoa está olhando quando vê uma figura na tela. Quando você mostra como aquela tela, assim, um bebê e um relógio. Normalmente, ou em geral, eles olham muito mais para o relógio. Eles não têm tanto interesse em olhar para o bebê. E quando você mostra... Pessoal, só desliga o resultado do vídeo. O rosto de uma pessoa, um de nós prefere olhar para os olhos, como eu estou olhando para o teu agora. Eles, em geral, olham para outra Eu não entendi nada que você falou e não estou entendendo nada que eu estou falando também, só estou vendo a imagem.
Val e Nandiele, vocês estão conseguindo escutar? Bem ruim. Não tem como você dar isso para a gente assistir? Eu mando para vocês lá no grupo, então. É melhor. Tinha um outro. Porque só dá para ver as imagens, não dá para ouvir direito o que ele está falando. Ó, tem um outro também. Só para mostrar para vocês aqui, estereotipias e crises na vida real. Ó, só para vocês verem, esse daqui. Oi, pessoal. Oi, pessoal, tudo bem? Esse é o querido Marcos Petrin, do canal O Diário de um Autista. Hoje ele veio conversar. Ele já é um autista adulto, que é aquele que eu falei para vocês, tá? Que ele tem ali ele é musicista, ele é escritor e ele tem essas estereotipias que são os movimentos repetitivos, tá? E nesse vídeo aqui também ele explica por que ele faz esses movimentos, tá? Conversar com a gente sobre as estereotipias e sobre as crises que alguns autistas têm. Esses movimentos repetitivos, Marcos, e algumas manias, né? Algumas estereotipias motoras, alguns autistas apresentam. Você tem algumas. Você pode falar sobre elas pra gente? Eu posso, sim. São movimentos pendulares, né? Movimentos que fazem como um pêndulo, para trás e para frente. São movimentos que acontecem quando eu estou empolgado, feliz, triste, inseguro, ou até para ritmar algumas coisas que eu estou fazendo. Quando eu estou tocando violão, estou aprendendo alguma coisa em música e aquilo é sonoro, porque o meu hiperfoco é som, então onde eu faço a maior parte das estereotipias. E elas têm alguma utilidade? Você faz elas por quê? Eu faço elas porque parece que é mais fácil eu pensar, é mais fácil as ideias que eu tenho fluir, encaixarem-se uma na outra e expressá-las se torna mais fácil também. Também porque eu pego o ritmo da coisa, como eu estava te falando. Esse vocês estão conseguindo ouvir ou não, gente? Eu estou. Ele, o rapaz, fala melhor, a moça já fala mais fanhoso. Música, ela tem certos ritmos, então vamos supor que ela seja E1, E2, E3, E4, eu faço E1, E2, E3, E4. Ok. E quando não é música, quando é porque você está feliz, por exemplo? Aí eu sinto que elas não têm um ritmo e quando eu estou feliz elas são mais acentuadas. Entendi, mas agora, sem ser sobre músicas, sobre momentos felizes, que não tem música junto. Por que essas estereotipias aparecem? Porque eu entendo, geralmente os meus momentos felizes são quando eu tenho certezas ou propostas boas no campo de sociabilidade, tipo, vou na casa de um amigo e aí eu faço a estereotipia fixando aquele pensamento bom, repetindo ele à medida que eu repito o movimento. Entendi. Para condensar mesmo aquela lembrança, para eu ter certeza e fazer aquilo uma memória forte. Ah, quando você associa um ato motor, você memoriza melhor. Sim. Uau, isso eu nunca tinha ouvido. Como se a mensagem positiva ficasse voltando a cada gesto. Também eu poderia dizer que é ritmado com a lembrança que eu estou tendo. Que interessante isso. De associar com um movimento e aí toda vez que você faz o movimento, você tem a sensação boa. E a ruim é assim também. Como funciona com a sensação ruim? Inevitavelmente aquela sensação te marca e pelo que eu pesquisei, o ser humano tem uma herança do tempo das cavernas de guardar mais
traumas do que lembranças positivas. E todas as vezes que aquele trauma vem, eu faço estereotipia. Mas aí é ao contrário, é para fazer ele passar mais rápido. Entendi. Aí é outro... Parece a mesma estereotipia, mas a função é diferente. É diferente. Entendi. E funciona? Funciona. Tá. Mas os momentos tristes, eles precisam de um reforçador, eu diria, para as estereotipias. Então eu vou lá, escuto 10, 15 minutos de música. Só nem para prestar atenção na letra, sabe? Mas para prestar atenção no ritmo, na pulsação, né? Para fazer aquilo de E1, E2, E3, E4, mas de uma forma para tirar a tristeza. Entendi. Que eu pesquisei, ritmo de tristeza acontece mesmo na história da humanidade, porque tem um ritmo que se chama o blues, que o ritmo é E1, E2, E3, E4, E1, E2. Só que aquilo são ritmos de martelada na obra da construção de ferrovias. E esses marteladores estavam tristes. Então eles pegavam essas marteladas e condicionaram um ritmo em cima daquilo. Então, e aí eu fico lembrando dessa história e penso, poxa, para a tristeza passar eu preciso do ritmo oferecido pela estereotipia. E aí, pela estereotipia feliz. Isso, o estímulo é o reforço contrário. Entendi. O reforço contrário. Entendi. Injetar um pouco de ânimo, né? Entendo. Pessoal, vocês estão conseguindo escutar? Sim. Tá. Ó, então, vocês querem continuar vendo ou depois a professora manda lá para vocês verem no grupo? Eu quero ver melhor. Quero assistir melhor. Tá. Ó, então, gente, ali ele já é um autista adulto, né? Ele tem o autismo, mas para você ver, ele evoluiu, ele se comunica, ele tem todas as características e sintomas, mas não é um autismo no ponto de ser grave, tá? Esse Marcos Petrick, ele tem um canal no YouTube, né? Depois vou mandar para vocês. Ele tem também um outro que é bem interessante, que ele também dá entrevista para essa moça, que ele fala das 10 coisas, tá? Que todo mundo gostaria, que todo autista gostaria que você soubesse, tá? Então, gente, ali no outro vídeo que eu passei para vocês, que depois eu vou mandar lá no grupo, fala-se que o quê? Que a criança, antes dela chegar aos 3 anos de idade, ela já vai apresentar sintomas do autismo, tá? E quanto mais cedo ele for diagnosticado, melhor a gente vai conseguir um tratamento para a criança não ficar ali com esse prejuízo total na fala, ou esse prejuízo total na interação social. Vocês viram que aquele menino se chama Kevin. Vocês viram que como demorou muito, não sei se vocês escutaram a mãe dele falando, ela passou por vários médicos, né? Alguns médicos disseram que era falta de limites, que ela não sabia educar o filho dela, e até que olha a idade que ele tem, com 6 anos, que conseguiu ali fechar o diagnóstico de que ele tem autismo. Mas vocês viram como que é difícil trazer essa criança, levar essa criança para fazer o tratamento, para fazer as terapias, por causa da idade dele? Porque quanto mais cedo for diagnosticado ali o autismo, mais fácil vai ser para o tratamento e melhor vai ser a minimização aí dos danos causados para a criança, tá? Então, como eu falei, o autismo ele só vai ser diagnosticado por um neuropediatra através do quê? Através ali das análises de comportamentos da criança, dos relatos da família, dos antecedentes familiares, dos relatos da gravidez, tá? Tudo isso são fatores que podem influenciar ali para a criança ter o autismo. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Ó. Então, o autismo, vocês podem ter percebido quanto que ele foi sendo mais conhecido hoje em dia, né?
igual, aumentou-se muitas vagas aí para as pessoas que têm autismo, por exemplo, de estacionamento, tá? Então, ele tem uma lei própria, tá? Que considera como deficiência mental e ele tem ali direitos na rede pública de saúde e de ensino. As causas, gente, que provocam o autismo, o transtorno do espectro autista, são desconhecidas, igual eu falei para vocês, né? A gente tem muita informação, mas há essa diversidade, essa variação dentro da doença do autismo. Então, a complexidade desse transtorno e o fato de que os sintomas e a severidade ela vai variar por causa do espectro, provavelmente são quadros resultantes da combinação de diferentes genes. Alguns, gente, problemas genéticos acontecem espontaneamente e outros são herdados. Então, assim, alguns estudos aí sobre o autismo, ele vai sugerir também uma herdabilidade muito alta, tá? Mais ainda quando se considera a presença de traços do espectro autista numa mesma família, que é o caso daquela segunda família que apareceu no vídeo, que tem o pai, que tem o autismo, e eles têm 3 filhos, e 2 deles têm autismo, mas um é diferente do outro, tá? Então, assim, não existe um padrão de autismo, não existe assim, por causa dessa variação da doença, não vai existir um padrão de autismo, tá? Então, tem aí, gente, uma base genética, tá? Uma herdabilidade, um percentual de que a pessoa ela pode ter, né? Igual a gente estava falando de hereditariedade, causas genéticas ali na questão da hipertensão, do diabetes, o autismo também tem um percentual que é por herdabilidade, por hereditariedade, tá? Só que também nenhum gene ainda foi identificado como causador do autismo. Então ainda muito se pesquisa, a ciência muito estuda, gente. Pesquisadores estão procurando mutações do código genético que as crianças com autismo possam ter herdado, tá? Estudos recentes também indicam que o autismo não é regido apenas por causas genéticas, igual eu falei, um percentual pequeno, tá? É por causa genética, por causa hereditária. E não necessariamente, por exemplo, minha avó tinha autismo, tá? Um exemplo. Não é porque ela não vai ter necessariamente o autismo, mas se a minha avó tinha alguma deficiência relacionada ao mental, a transtorno, a tudo que envolve ali a saúde mental, pode ser que isso seja uma hereditariedade para minha mãe e uma hereditariedade para mim que tem o autismo, tá? Mas ele não é somente por causa genética. Fatores ambientais também têm impacto, gente, dentro aí dessa suposição do porquê, da causa da criança ter o autismo. Por exemplo, o desenvolvimento do feto, tá? Por exemplo, estresse durante a gravidez, infecções durante a gravidez, exposição a substâncias químicas tóxicas, complicações durante a gravidez, se a pessoa teve desequilíbrios metabólicos, tudo isso, gente, pode levar ao desenvolvimento do autismo. Por isso que é muito importante, quando a mãe procura ali, por exemplo, uma PAI ou um neuropediatra, ela explicar tudo, fazer todo esse relato, todo esse histórico para a pessoa, tá? Porque não tem como o médico fechar o diagnóstico sem esse relato, sem esse estudo, sem essas análises, tá? Dentro dos fatores ambientais, os pesquisadores também detectaram uma importância para o risco do transtorno do espectro autista, fatores ambientais individuais, que vão incluir também, complicações durante o nascimento, o parto, infecções maternas, a medicação também que se recebe antes e após o nascimento, tá? Então, esses são alguns fatores que também podem favorecer o autismo, tá? Aí a gente tem ali um estudo que foi
foi feito no Instituto Karolinska, em Estocolmo, na Suécia, que analisou que mais de 2 milhões de crianças nascidas entre 1982 e 2006 revela agora que a hereditariedade, apesar de muito significativa, ela só vai explicar, gente, metade do risco para se desenvolver o autismo, tá? Então, essa hereditariedade, segundo esse estudo, é só de 50% para desenvolver o autismo. E os restantes aí têm a sua origem no ambiente, que podem ser todos esses fatores que a professora falou ali acima, tá? Desde da gestação, como os fatores quando a criança for ali nascer, tá? Então, a gente descarta que ligação entre vacinas e autismo não tem nada a ver, tá? E vacinou, por isso que a criança tem autismo, não, tá? Então, não há ligação comprovada entre vacinas e autismo. O autismo, ele vem como uma doença, um transtorno mental, então não há cura para o autismo. O que vai acontecer? Quanto mais cedo for descoberta a doença, melhor vai ser o tratamento, melhor a criança vai crescer e vai se desenvolver, tá? Mas ele não tem cura. E o diagnóstico vai se basear aí no relato da família, tá? E na presença de determinados sintomas, padrões desse comportamento, como sintomas que a gente viu hoje, que a criança não responde quando é chamada pelo nome, que ela evita o contato físico, que ela repete vários movimentos, que ela tem fixação por movimentos circulares, que ela tem uma sensibilidade alterada, né, que ela não sente frio, ela não sente dor, tá? Então, tudo isso aí que é muito característico do espectro autista, tá? Tá bom, gente? Sim. Meninas, estão vivas? Entenderam, pessoal? Oi. Vocês entenderam? Deu. Tá, então, fala resumidamente quais são os sintomas do autismo para a professora. Às vezes agressivo, quer fazer movimentos repetitivos, gosta das coisas, sempre das mesmas coisas. Metódico, isso mesmo. O que mais? Ele tanto é agressivo para as pessoas, quanto ele é autoagressivo, tá? Então, ele também vai se bater, ele pode se morder, só que ele também pode agredir a outra pessoa e ele se autoagride, tá? Ele é metódico, ele não vai ter interação social, ele não vai gostar de ficar em lugares barulhentos. O que mais, gente? Então, ele vai usar aí os brinquedos de uma forma muito particular, tá? Eles são muito seletivos também para se alimentar, e isso a professora não falou para vocês. Por exemplo, eles vão comer a vida inteira só uma coisa. E no prato deles vai sempre estar separado, o feijão de um lado, o arroz do outro e carne. Então vai ser só isso que ele vai comer, ou ele vai comer só feijão com alguma outra coisa a vida inteira. Então eles são muito seletivos também nessa parte da alimentação, tá? Eles vão limitar um cardápio, um tipo de comida. Mas o que vocês podem gravar bem é que eles não têm contato físico, que eles não têm contato olho no olho, tá? E eles têm um grande prejuízo na comunicação e na interação social, e não respondem quando são chamados pelo nome. E que existe uma diversificação, né, variações dentro do autismo, tá? Por isso existe o grave e existe os autistas que são gêmeos. Tá bom, gente? Alguém tem alguma pergunta? Não, eu não. Alguém quer falar alguma coisa?
Nandiele, Rosa? Não, professor. Rosa? Você vai passar para a gente ver aqueles vídeos? Vou. Ah, Vou tá. mandar lá no grupo. Aham. Tá bom? Aí, assim, vocês poderiam pesquisar para a professora como cuidar de uma criança que tem autismo? Como cuidar de uma criança que tem autismo? Vocês cuidariam de uma criança que tem autismo? Sim, mas Eu acho que não, hein? A Val é super sincera. Eu vou ser, tô sendo sincera, né? Não, tem que ser sincera mesmo. Rosa, alô, Rosa? A gente fala que não, né? Mas às vezes se acontecer assim, no meu caso, filhos não mais, mas um neto, alguma coisa assim, né? Aí é uma outra situação. Verdade. É diferente. Tem uma série, gente. Daí você quer um trabalho? A professora vai passar lá no Acabou a bateria. no grupo Carregou. depois, tá? Tem uma série, gente, que é bem legal que tem no Netflix, tá? Ela chama Atypical. Ela traz ali um menino que ele é autista e como que é o convívio com a família dele, que ele vai para a faculdade e ele enfrenta várias coisas, porque como não tem contato físico, como não tem contato visual, como não socializa, ele sofre muito e a mãe dele não quer nem deixar ele ir para a faculdade. Mas é bem legal a série, tá? Quem quiser assistir chama Atypical, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Professora, o que você falou agora? Que é para assistir filme? Depois a professora vai passar lá no grupo, tá? Tá, é que eu apertei alguma coisa aqui e desapareceu tudo. Então tá bom, meninas. Boa noite para vocês. Boa noite. Até semana que vem. Semana que vem vai ser online também? Não sei te responder, Rosa, porque tudo pode mudar. Né? Então é melhor aguardar aí cenas do próximo capítulo. Sim, senhorita. Tá bom, gente? Um beijo. Boa noite. Tchau, tchau. Entendeu? Amém.